Telespectador amigo, muito boa noite. Aqui estamos para mais um programa Gerações. Hoje nós estamos com um tema bastante interessante, que é o tema Coração de Adolescente. E os nossos convidados, aliás, as nossas convidadas, são as escritoras desse livro, Mônica Coutinho e Camila Coutinho, avó e neta, autoras do livro Coração de Adolescente, lançado em 1999 pela editora Alice, aqui de Belo Horizonte. Bom, Mônica, boa noite, Mônica. Boa noite. Mônica, para os telespectadores que ainda não a conhecem, ela se chama Mônica Dirce de Camargo Coutinho, nascida em Lagoa Santa, passou parte da infância em Itabira, outra parte em Belo Horizonte e o restante da adolescência também na cidade de Araçuaí, em Minas Gerais. Casou-se muito cedo, antes de terminar o 2º grau, e teve 4 filhos. Dos 8 anos depois, Mônica voltou a estudar, formando-se pela PUC-MG em Belo Horizonte, em letras. A Mônica tem vários livros. Ela não é uma escritora de um livro apenas. Ela tem várias obras editadas e muitas outras inéditas em Belo Horizonte para serem editadas. Entre as suas obras, nós temos algumas premiadas, entre elas o prêmio com o Pequeno Mundo de Kika, em 1993, Por Todos os Caminhos, em 1996, o Diário de Kika, quando ela recebeu o prêmio João de Barro, em 1997, Criança Tem Cada Uma, um livro infantil, também premiado em 98, e Divagações, o livro que recebeu um prêmio agora em 1999. Bom, Mônica, primeiramente nós gostaríamos de saber, aliás, deixa eu primeiro fazer os cumprimentos para a Camila. Me perdoe, Camila, nós estamos conversando, não esquecemos, mas ficamos aqui envolvidas com a obra, com a bibliografia de sua avó e deixamos de fazer o cumprimento para você. Por favor, dê os seus cumprimentos para os nossos telespectadores. Oi. Bom, essa Camila, ela, por coincidência, ontem ela completou 16 anos, não é isso, Camila? É, né? E nós aqui, neste programa, gostaríamos que esse programa tivesse sido ontem, porque aí nós faríamos uma homenagem mais especial também para a Camila. Bom, eu acredito que todos os telespectadores, aquelas pessoas que conhecem a obra, principalmente da Mônica Coutinho, estão bastante interessados em saber o que levou, qual foi o motivo que levou vocês duas a editarem esse livro, a fazer essa experiência de trocarem essas correspondências e editarem um livro. Mônica, por favor, conte para nós como foi essa experiência. A experiência ou o início? É o início, na verdade, porque vocês, pelo que eu sei, pelo que você me contou e pelo que o livro também mostra isso para nós, você e a Camila, mudando de identidade, vocês duas trocaram correspondências através da internet somente? Foi. Foi através da internet. Somente. Então vocês, por exemplo, já combinadas entre si, vocês fizeram um acordo entre cada uma escrever através da internet, transmitir seus problemas para a outra e a outra, em contrapartida, responder e também fazer as suas indagações, é isso? Não, o negócio é o seguinte. Como é que foi o início de tudo? O negócio é o seguinte, eu percebi que a Camila, desde novinha, tinha dotes literários. E eu tinha vontade de que ela continuasse tendo interesse pela literatura. E a minha vontade era de escrever um livro com ela. E certo dia, eu abrindo a minha caixa de e-mail, eu vi uma carta que ela tinha escrito para um amigo.
E eu vi que aquela carta me bateu assim, porque eu sempre gostei de escrever romances em carta. Assim, isso aqui vai dar para começar um livro. E conversei com ela, falei assim, Camila, o que você acha? Eu já tinha conversado com ela sobre escrever um livro com ela, não dessa maneira, mas aí eu falei, Camila, o que você acha de a gente começar o livro com essa carta? Ela falou, acho legal. Eu falei, pois então já está começado, eu já respondi sua carta, você vai, responde a mim e vamos ver no que dá. Aí nós fomos trocando correspondência, e eu perguntei para ela, mas como que vai ser? A avó escrevendo para a neta? Não. A mãe? Não. A professora? Não. A tia? Não. Então eu arrumei uma prima psicóloga para ela gostou, daí foi um pulo. Quer dizer que os personagens foram fictícios, foram criados em comum acordo com vocês duas, não é isso, Camila? Isso. Foi uma coisa bem espontânea, né? Bem espontânea. E você, assim, eu digo, mesmo você sabendo que se tratava de sua avó, vocês fizeram tudo isso num ambiente da própria residência, não é isso? Não tinham endereços diferentes, não. Apenas fictício. Exatamente. E você não se sentiu constrangida, por exemplo, em passar as informações de adolescente? Porque normalmente todo adolescente, ainda mais na fase que você escreveu, você estava com 14 anos, não é isso? 14, 15. Normalmente nessa fase o adolescente tem aquelas dificuldades de passar aquilo que ele sente, o modo dele de pensar para os adultos, principalmente se tratando de uma avó e dentro do mesmo ambiente. Isso aí não te atrapalhou em nada, não? Não, pelo fato da gente sempre ter sido muito amiga, muito unida. Eu nunca tive nenhum tipo de segredo com ela, até pela nossa convivência, que sempre fomos muito próximos, assim. Sempre fiquei muito na casa dela, fim de semana e tal. E eu acho que é o que eu falo. Eu falo muito, eu sou muito tagarela. Mas na hora de expressar meus sentimentos, eu acho mais fácil escrever. Então uniu o útil ao agradável, que era passar todas as minhas experiências para ela, que já era minha amiga, através de cartas. Então, juntou o útil ao agradável, quer dizer que você transformou aí já um talento de escritora, quer dizer, escondido, não é isso, Mônica? E com isso você foi passando as suas indagações, os seus problemas de adolescência, não é isso? Foi passando. E a Mônica, no caso, passou a interpretar-se como uma tia... Não, com a prima, exatamente. Prima psicóloga. Com a prima psicóloga, com uma diferença de idade, me parece, de quantos anos? 20 anos entre ela e ela você. Ela tinha 14 e eu 34. 34. E isso tudo, o livro, então, relata toda essa experiência de vocês trocando cartas. Toda essa experiência da gente trocando cartas. E ela... Isso durou mais ou menos quanto tempo, essa troca de carta entre vocês duas? 3 meses. Apesar verdade. O livro é de fevereiro a dezembro. De 98. De 98. 98. Mas o livro foi escrito em 3 meses apenas. A gente corria com as cartas. Porque quando você está escrevendo, você não tem compromisso com data. Exatamente. É como se fosse um bate-papo, né? Exatamente. Só que vocês trocaram um bate-papo pela correspondência via internet, Tinha né? dias que a gente estava tão empolgada, assim, que escrevia 4, 5 cartas num dia só. E a grande vantagem da internet, porque não dá nem o trabalho de, como alguns tempos atrás, você tinha que escrever, botar no correio. E aí ia demorar muito, né? Então você se conectava ali via internet e ia dando as informações uma mas mesmo que se não houvesse internet e a gente tivesse combinado, a gente podia escrever, entregar para ela, precisava colocar no correio. Claro, não teria nenhum problema. E agora, nessas cartas, nessas correspondências, vocês, por exemplo, fizeram, você no caso especificamente, Camila, você mostrou as suas indagações, você mostrou aqueles problemas, aquelas dificuldades, aquelas ansiedades que o adolescente tem com relação às pessoas, com relação à vida. Você colocou tudo isso dentro do livro, nas cartas? Coloquei. Colocou? Não posso dizer que seja tudo, mas boa parte das coisas pelas quais eu estava passando, as experiências, as suas dúvidas, minhas dúvidas, ao próprio desenvolvimento seu como mulher, como moça, né, adolescente. Exatamente, a descoberta dos assuntos, não é isso? Exatamente. Bom, nós já estamos recebendo aqui uma pergunta através de um telespectador, o seu Geraldo Soares, do bairro Santo Agostinho, que tem uma pergunta aqui para Camila. Ele quer saber o seguinte: Camila, o que você sente sabendo que milhares de crianças e jovens
em nossa cidade não têm oportunidade de estudar como você certamente teve. Muitos, hoje em dia, têm que estudar à noite e trabalhar. Como é que você sente isso? Eu acho um absurdo. Eu acho um arrepiado. absurdo. Porque, gente, eu acho que educação é a base de qualquer coisa que você vai fazer na vida hoje em dia. Teve um país na Itália, por exemplo. Hoje na Itália você tem que ter pelo menos o segundo ano do ensino médio completo, até o segundo ano, para você ser lixeiro. Lixeiro, né? É verdade. Então você imagina, para você ser lixeiro, você tem que ter esse grau de formação. Eu acho que é deplorável. Eu acho muito Você triste. acha que a educação tinha que ser prioridade? Prioridade, claro, gente. Eu acho que, apesar de ser uma coisa que vai dar retorno a longo prazo, né? Porque não vai ser de um dia para o outro que o menino vai entrar na escola, vai fazer uma faculdade, vai se formar e vai se tornar um ótimo profissional, mas vai, sabe, dar um retorno assim para o país. Eu acho que a nossa geração agora, que está sofrendo muito com a educação, esse pessoal de escolas públicas, né, que tem um ensino precário, muitas escolas estão, o próprio espaço físico, né, da escola tá caindo aos pedaços, assim. Gente, é lamentável, realmente. E hoje em dia, com essa tecnologia, não é isso, Mônica? Hoje, mais do que nunca, o ensino tornou-se obrigatório. O ensino hoje, a educação, é como se fosse o arroz com feijão que nós precisamos todo dia de comer. É alimentação básica. Sério, né? E os governantes não levam a sério, não é isso? Infelizmente. Bom, nós temos uma outra pergunta, essa dirigida para você, Mônica. É do Arthur Silveira, lá do bairro Nova Vista. Muito obrigado, viu, Arthur Silveira. Mônica, muitas pessoas imaginam que quem vive numa classe social melhor vive em outro mundo e não conhecem e nem se preocupam com a miséria e a violência cá fora. Existe verdade nisso, do seu ponto de vista? No meu ponto de vista, não, porque eu me preocupo e muito. Não apenas com as pessoas que estão ao meu redor, como as outras também. Eu tive os meus livros aprovados no projeto ano passado, e eu escrevi livro infantil e estou distribuindo para o Brasil inteiro, para as crianças que não têm oportunidade de comprar livro. Eu estou fazendo o que eu posso. Claro. A minha profissão não é remunerada praticamente. Eu escrevo por prazer e tenho imenso prazer em dar esses livros para essas crianças, e quem quiser, tiver a fim de ler, não tiver oportunidade, não tem dinheiro para comprar, pode me ligar, pode me procurar, que eu com muito prazer eu mandarei o livro para essas crianças. Isso aí é uma prova de que hoje em dia é impossível as pessoas que têm acesso à televisão, aos meios de comunicação, à internet, essa coisa toda, não estarem por dentro do que ocorre no nosso país, principalmente, não é isso, Mônica? Não é isso, Camila? Exatamente. É muito difícil ficar alienado hoje e não participar também, contribuindo de uma forma ou de outra, é uma coisa impossível. Bom, nós temos mais pergunta, a conversa nossa com certeza vai deslanchar, nós vamos ter muita coisa boa para poder perguntar a vocês duas, mas enquanto isso nós vamos dar um pequeno intervalo comercial e nós voltaremos dentro de 30 segundos e pediríamos a vocês para telefonarem, aqueles que estiverem interessados em fazer pergunta, fazer algum questionamento, tanto a Mônica Coutinho como a Camila Coutinho, escritoras do livro Coração de Adolescente, podem utilizar os nossos telefones, o nosso BIP que está aí na telinha. Por favor, podem ligar para nós no Televoz 202 3032, no fax 291 6083 e no BIP 281 5959, código DH. Um momentinho. Depois do comercial, quero terminar de responder o Arthur. Ao Arthur. Tá bom, Arthur? Então você fica preparado aí que a Mônica voltará para completar essa pergunta que você fez agora para ela, que é muito importante. CDH, o canal que todo mundo vê, todo mundo gosta. Estamos de volta com o programa Gerações, hoje fazendo uma entrevista muito gostosa com as escritoras Mônica Coutinho e Camila Coutinho, autoras do livro Coração de Adolescente. Bom, no bloco anterior, a Mônica estava respondendo a pergunta, tinha concluído a pergunta do senhor Arthur Silveira,
que eu vou repeti-la porque ela gostaria de acrescentar mais alguma informação que é muito importante para o telespectador. O Arthur Silveira havia perguntado: Mônica, muitas pessoas imaginam que quem vive numa classe social melhor vive em outro mundo e não conhecem e nem se preocupam com a miséria e a violência cá fora. E eu perguntei: existe verdade nisso, Mônica? Eu já tinha iniciado falando que não, e não acrescentei que o meu marido faz um trabalho social muito bonito. Ele é presidente da DSEV, emprega meninos de 14 a 16 anos e a condição é que eles estudem. Se não puderem estudar, a firma paga o estudo para eles, e a gente também contribui com várias creches, sustentamos muitas creches e asilos em Belo Horizonte, porque a gente vê essas crianças sofrendo e a gente tem um pouquinho sobrando. Eu acho que a gente tem que dar um pouquinho daquilo que a gente tem para os mais que tem menos sorte que a gente. Bom, nós temos aqui mais uma pergunta do nosso telespectador, por sinal ele é meu xará, ele assina Guilherme também. Obrigado, Guilherme. E ele faz a pergunta: Camila, quantos anos você tem? 16. 16 anos completados ontem, dia 23 de março. A outra pergunta também vem assinado Marcele. A Marcele não disse qual bairro que ela é. Ela pergunta: depois de vocês escreverem juntas, houve algum conflito entre vocês? Não. Não. Muito antes, pelo contrário. Só melhorou a nossa relação. A amizade aumentou mais. Com certeza. A confiança, inclusive, deve ter aumentado. 100%. É isso mesmo, Mônica? Realmente. Vocês passaram a se conhecer melhor ainda, uma outra, não é isso? Passamos a nos conhecer melhor, a confiar mais uma na outra, a partilhar mais os problemas, os segredos, as coisas boas. Não existe só coisa boa na vida da gente, Claro né? que não. Então a gente partilha tudo, sempre participando, desde ela pequenininha e agora mais ainda. Ela está mais na minha vida e eu estou mais na vida dela. Quer dizer que sempre, desde criança, vocês já tinham um comportamento, quer dizer, uma convivência bastante amigável, um clima de família muito bom, não é isso, Camila? Exatamente. Até porque eu sempre convivi muito na casa dela, né? Cresci na casa dela. Na época da fazenda, a gente ia todo mundo pra fazenda no fim de semana e tal. Então. Isso aí você já tinha que a convivência mais íntima, né? Aliás, tem um dado curioso. Curioso não. Curioso para os dias de hoje, porque, na verdade, as mulheres, a atitude que a Mônica, como hoje a avó da Camila, tomou quando ela se casou, por exemplo, é uma coisa que, hoje em dia, poucas mulheres tomam essa iniciativa. Que, na verdade, parece que você, inclusive, havia nos dito, Mônica, que quando você se casou, você... Aliás, eu disse, inclusive, no início da conversa, você casou-se antes de completar o segundo grau, não é isso? Foi. Estava no meio do segundo ano. Meio do segundo ano. E você fez uma opção profissional, uma opção de vida para cuidar da família. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Bom, eu queria ter uma família e já que eu me casei, a prioridade foi a família. Não foi imposição do marido, né? Não, de jeito nenhum. Foi uma decisão sua, pessoal? Minha, pessoal? Como mulher, como mãe? Mulher, como mãe. Eu quis curtir os meus filhos. Ele apenas me perguntou: você abre mão de um trabalho para que eu possa trabalhar tranquilo, sabendo que você está cuidando dos nossos filhos? Eu falei: claro, lógico, fiz com muito prazer. E se hoje tudo está mudado, as mulheres se emanciparam, já pensam mais na carreira. É um direito que cada uma tem de optar pelo que quer. Claro. Mas se eu pudesse começar tudo de novo, se eu fosse a geração de hoje, eu agiria da mesma forma, porque é a minha opção. É uma coisa que eu não imponho para ninguém, não imponho para os meus filhos, para minha neta, para ninguém. É opção minha. Eu faria a mesma coisa, porque eu não me arrependi. E com certeza você teve bastante crédito a respeito dessa tomada de posição sua, não é isso? Porque, com certeza, a gente sabe disso, tem a Camila aqui, a gente conhece um pouco de sua família, dos seus filhos, a gente sabe que é uma família bastante equilibrada. Isso foi o resultado, foi o pagamento que você recebeu por ter feito a opção de não trabalhar, de ficar um determinado tempo
foi mais ou menos o quê? 18 anos? 18 anos. Você ficou 18 anos cuidando unicamente da família. Quer dizer, você criou os filhos, que eram 4, são 4. 4. Quer dizer, valeu a pena, não valeu? Claro que valeu, Nossa Senhora, e como? Quer dizer, que você se absteve de seguir uma profissão, de seguir uma carreira, mas, no entanto, tem um detalhe, você, após os 18 anos, você retomou os estudos. Retomei os estudos, que era o meu sonho, era fazer uma faculdade. Você se formou em letras, não é isso? Me formei em letras. Depois que a caçula, que estava com 7 anos, não precisava tanto dos meus cuidados, aí eu já fui preocupar com o meu interesse, com o meu sonho. Eu fui realizar o meu sonho, que foi adiado. Eu não interrompi o meu sonho, eu apenas adiei. Que eu queria me formar em letras, eu queria escrever, e hoje eu estou fazendo o que eu quero. Você é uma escritora. Com tranquilidade. Tem a possibilidade de, inclusive, trabalhar dentro de casa. Exatamente. Você continua, ainda hoje, dando aquele amor de mãe que você deu para os seus filhos, dando para a neta, por exemplo, Camila, e você tem mais outras netas. Tem a Bianca, tem a Marina e tem o Lucas. Pois é, quer dizer, é uma grande vantagem, lamentavelmente, infelizmente, a sociedade de hoje não permite isso, não é isso, Camila? O que você acha? Você acha que as mulheres de hoje deveriam fazer essa opção, botar os maridos para trabalhar, por exemplo, ainda mais nessa carência de emprego? Vamos supor, existe um emprego, então a mulher se abdicar da profissão dela, do trabalho, do emprego, e ceder essa vaga, por exemplo, para o marido, para o namorado, para o noivo, e ela ficar dentro de casa e cuidar da família, você aceitaria isso? De jeito nenhum! De jeito nenhum. Eu acho que assim como os homens têm sonhos, as mulheres também têm sonhos. E eu acho que se é isso mesmo, sabe, que elas querem, vai à luta mesmo, mas com consciência. Eu acho que se você tem um sonho, uma meta que seja mais profissional, casa, claro. Agora, gente, pra que ter filho se você não vai ter tempo de conciliar o seu trabalho e o seu filho? Quer dizer, que deveria haver um planejamento. Um planejamento, então, claro. Você diz, por exemplo, então, com a mulher, quando se casa, então o casal deveria fazer um planejamento de primeiro se realizar profissionalmente. Exatamente. E depois planejar o filho. Isso, é construir uma base econômica forte para ter uma família, porque hoje o mercado está completamente estável. Você não sabe como é que as coisas vão estar daqui a 3 dias. É verdade. Então, você tem... Amanhã você pode ser demitido do seu emprego. Claro, hoje ninguém tem garantia. E aí, ninguém tem garantia de nada. Exato. Certo? Então, você tem que ter uma base forte, estruturada, para você poder ter um filho. Porque, gente, uma criança exige muitos cuidados, muito carinho, principalmente. Claro. Sabe, para criar. Então, existe isso. Às vezes uma pessoa tem muita vontade de ter um filho, mas será que realmente vale a pena você colocar uma criança no mundo sem ter condições de cuidar dessa criança bem, entendeu? De dar uma boa criação a ela, bons estudos, sabe? Porque, você colocar um menino no mundo pra fazer isso aqui, pra passar muita dificuldade, Mas, na verdade, né, Mônica, não é isso que está acontecendo, pelo que a gente vê nos noticiários, no dia a dia, lamentavelmente, a sociedade, os casais, a grande maioria não está pensando dessa forma, está? O que a gente... Planejamento? Planejamento? Você acha? Ninguém está planejando. Não, ninguém. A gente vê, lamentavelmente, a gente vê muita gente ainda, moças jovens, às vezes, tendo filhos, sem ter a mínima condição, não é isso? Sem ter a mínima, inclusive adolescentes grávidas. A gente enfoca muito isso aí nesse livro. Bate muito isso, porque não há uma orientação, agora parece que vai haver orientação sexual nas escolas, né? Sempre houve. Não, sempre não. Deve ter uns 4 anos. Quando eu estava na 4ª série, eu tive a minha primeira aula de educação sexual. Mas ainda é Eu acho tabu. que, gente, informação é o que não falta. Bom, não falta de jeito nenhum. Inclusive, tá televisão, computador, tudo, né? rádio, jornal. Mas de maneira errada. Não é errada, gente. Tá aí pra quem quiser ver. Tem camisinha, tem pílula. Mas é isso que nós estamos falando. Orientação segura, tem que saber. E direcionada. Direcionada. Né? Porque hoje eu acho que acontece muito, no meu ponto de vista, o mal da televisão, da internet, tudo, porque ela entrega essas informações para todas as pessoas sem obedecer faixa de idade. De repente, uma criança com 10 anos, 7 anos, está assistindo o programa, está se mostrando camisinha, mostrando ato sexual, que ele ainda, a cabeça dele não entende. Não deixa de ser útil, porque
força um aprendizado. Mas está julgando aquilo ali aos montões, não é isso? Pode ser esse detalhe também. Até né? às vezes forçando uma barra para uma coisa que aquela pessoa nem estava pensando ainda em começar e começa uma vida sexual mais cedo por imposição. Por imposição, de mídia. muito erotismo na televisão, muito não é isso? erotismo. Você não acha que isso é problemático? Hoje, você não acha que as moças, os jovens, os rapazes de hoje são muito erotizados pela idade? Eu acho No meu que tempo, por o problema- exemplo, adolescente, a gente custava, as moças, por exemplo, com 15 anos, 16 anos, eram umas bobonas, né? Para dizer no termo normal, inocentes, né? Mas Hoje não. hoje 10 anos, elas já estão mostrando até o corpo, lamentavelmente, né? Pois é, mas eu acho que é tudo uma questão de evolução, porque antes, por exemplo, na época de vocês, as meninas ficavam menstruadas com seus 15, 16 anos. Hoje eu tenho uma prima que ficou com 9. A minha prima hoje ela tem 16, 17, mas ela ficou com 9. Ou seja, as meninas estão ficando menstruadas cada vez mais cedo. Entende? E já não é um ficando trauma menstruada, mais, né? não é um trauma. Agora, ficando menstruada, a partir daí a menina já é capaz de gerar um filho. Pior é isso, Então ela tem verdade. que ter informação, entendeu? E, gente, infelizmente, se uma menina ficou menstruada aos 10 anos, ela vai ter que ser informada sobre as coisas que podem acontecer com ela. É verdade, porque ela já passa a ser triste. uma posição de risco, não é isso? É triste, exatamente, é uma posição de risco. Exatamente. Porque aquela brincadeirinha inocente que ela tinha com a amiguinha dela já não pode ser mais tão inocente assim. Porque tá colocando em risco a vida dela, a vida de uma outra pessoa que ela pode gerar. Então, infelizmente, acho que é triste a idade, que a pessoa tá tendo informação através da televisão cada vez mais cedo. É triste pela idade, por ser novinha, mas pô, é necessidade. Agora, se Entendeu? a gente for tirar uma conclusão, vocês vão me responder isso depois do próximo bloco, que nós vamos dar um pequeno intervalo. A gente fazendo um apanhado, Mônica, eu gostaria de saber de você e da Camila. Apesar dos pesares, é preferível ter muita informação como nós temos hoje, ou pouca informação como nós tínhamos, talvez não no seu tempo totalmente, mas ainda no seu tempo, mas principalmente no meu tempo, menos informações. Eu gostaria que você me respondesse no outro bloco. Nós vamos dar um pequeno intervalo. CBH, o canal que todo mundo vê, todo mundo gosta. Bom, estamos de volta com o programa Gerações, hoje abordando o tema Coração de Adolescente. Nós estamos aqui entrevistando a Mônica Coutinho e Camila Coutinho, respectivamente avó e neta, que escreveram um livro que eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui a respeito do livro Coração de Adolescente, o qual está à venda através da internet e através do telefone 388-1328 ao preço de R$15. Esse é o livro Coração de Adolescente e também está através na telinha, vocês têm a homepage onde você pode acessar o programa Gerações, tanto os programas passados como o programa de hoje. Nós gostaríamos de aproveitar também a oportunidade para mostrar algumas obras da Mônica Camargo Coutinho, que vocês podem dar uma olhada. Esse aqui é um livro infantil, As Aventuras de uma Pequena Órfã. Que eu estou oferecendo às crianças que quiserem. Aliás, esse aqui é o livro que a Mônica está oferecendo gratuitamente às crianças que não tiverem condições de comprar. Nós temos aqui também o livro Divagações, é um romance também escrito pela Mônica Coutinho. Temos aqui também outro livro infantil, Criança Tem Cada Uma, que também está disponível para as crianças gratuitamente, aquelas que não tiverem condição de comprar. Temos um aqui muito sugestivo, que é De Bobagens Também Se Vive. É um livro também da Mônica Coutinho. E, por último, nós temos o Diário de Kika, um livro também premiado, Prêmio João de Barro, de 1993, não é isso, Mônica? Bom, nós vamos continuar, porque nós temos bastante pergunta, temos inclusive um televoz neste momento que nós gostaríamos de
colocar no ar, que é da Rosilene. Produção, por favor, coloque a Rosilene. Rosilene Camargo quer saber como que foi que as duas começaram a escrever junto. O que levou as duas a escreverem juntas? Obrigada. Muito obrigado, Rosilene. Mônica. A gente já falou isso aí no princípio, né? Foi mais para, um pouco para tentar que a Camila, ficando envolvida pela literatura, a minha meta, na verdade, é que ela não começasse a fumar, porque a literatura, você está escrevendo, você coloca para fora aquela ansiedade, daquela necessidade de fumar. Eu, por exemplo, não fumo. É uma terapia, né? É uma terapia. Então, eu queria passar a Camila do cigarro, da bebida, das drogas. Deixando claro que eu nunca tive dentro, nem perto de nenhum desses. E para não começar, eu iniciei na literatura. Uma dos meus... Quer dizer que foi uma terapia de prevenção, não é isso, Camila? Foi. Mônica? Foi. E aproveitando a deixa, eu faço até uma pergunta. O tema é muito envolvente, drogas. Faço essa pergunta, talvez até algum telespectador possa ter feito essa pergunta aqui através de várias que nós temos. Mas mesmo assim, eu adianto. Você, junto com seus colegas de turma, de escola e tudo mais, você já esteve próximo a alguma droga? Já? Alguém já te ofereceu? Com certeza. Na minha roda de amigos, não. Não. Mas... Em colégio? Não. Meu colégio não. Meu colégio é muito difícil. Bastante selecionado, muito policiado também, né? Acho que até o pessoal lá, acho que ninguém muito chegado disso, não. Mas sempre tem, né? Shows, assim, o pessoal sempre chega, oferece, quer e tal. Sempre rola uma droga, sempre tem aquele engraçadinho que chega para oferecer, não é isso? Chega para encher o saco. E, aliás, os colégios que você estudou, foi o Colégio São Paulo, não é isso? Colégio São Paulo, do início da minha vida até a 8ª série, e agora o Logosófico. Logosófico. São colégios tradicionais e que a gente sabe que tem uma postura educacional muito forte, não é isso, Mônica? Bom, nós temos uma segunda televoz, que seria da Rosane. Vamos ouvir o que a Rosane tem para dizer para nós. Mônica e Camila, vocês estão de parabéns. O livro é maravilhoso. Um beijo, Rosane. Obrigada. Muito obrigada, Rosane. Bom, nós temos mais algumas perguntas e o tempo está passando, a conversa está muito boa e de repente nós não vamos conseguir responder a quantidade de bips de correspondência que chegaram aqui para o programa essa noite. Nós agradecemos todas aquelas pessoas e vamos procurar responder rapidamente a todos eles para ver se a gente ainda pode tirar um pouquinho da experiência das duas aqui através do bate-papo. Bom, aqui tem uma pergunta. Camila, se você tiver relações amorosas, você contaria para a sua avó? Quem pergunta é a Ana, do bairro São Lucas. Como assim? Que tipo de... Relações uma namorada, esse tipo de coisa? Sempre. Sempre conto, sempre contei, sempre vou contar. Eu tenho a impressão que essa relação amorosa que ela fez seria mais profunda? Mais profunda? Sei lá, acho que eu contaria, sim. A liberdade que vocês duas têm chegaria até esse ponto? Até porque eu acho que antes eu ia ter uma conversa com ela e tal, sobre o que ela acha, como é que foi na época dela. Eu já sabia um tiquinho de como é que deve ter sido, né? Mas acho que eu contaria, sim. Bom, a outra pergunta aqui vem assinada pelo Eugênio. O Eugênio está mandando para nós os parabéns pelo nível da entrevista. Muito obrigado, Eugênio, pela sua ligação, pela sua participação conosco. A outra pergunta aqui vai para a Mônica. Mônica, vocês têm alguma religião? E a segunda pergunta incluída nessa. Vocês acham importante a educação religiosa na vida dos jovens? Assinado Antônio, lá da Pampulha. Então vamos por etapa. Vocês têm alguma religião? Certamente. Eu tenho religião, sou católica, mas eu acho que qualquer religião, desde que leve a Deus, é válida. O importante é que você creia em alguma coisa. Você não pode passar a vida eu estou aqui porque não sabe. Sabe, e existe Deus. Deus está no coração da gente. Então, qualquer religião tem que ter Deus no meio. Senão, sem religião, ninguém não chega a lugar nenhum. E você acha importante, Camila, a segunda pergunta, vou passar para você, a educação religiosa para vocês jovens? E como?
Eu acho que hoje em dia o pessoal está muito desligado desses assuntos com relação à religião, esse tipo de coisa. Acho que ultimamente, ninguém tem lembrado muito de levantar e agradecer, dormir e agradecer mais um dia. Pelo menos na minha vida, a educação religiosa do meu colégio, o Colégio São Paulo é um colégio católico, né? Da Arquidiocese de Belo Horizonte. Para mim foi, assim, extremamente importante todos os conceitos que eles me passaram através da religião, todas as lições, para mim, foram muito importantes na sua vida. Extremamente. Com certeza, e isso aliado à educação que você recebe dentro de sua casa, com certeza você tem um futuro muito brilhante pela frente. Não, mas deve estar todo mundo pensando, nossa, coitada, ela está em colégio de freira e todo mundo na casa dela é assim, mas ó, nada foi forçado. Tudo foi natural. Aliás, o Colégio São Paulo, eu acredito, pelo fato de ser religioso, não tem nada a ver com aquela disciplina de convento, não é isso? Não. Nada disso. É um colégio Muito aberto. pelo contrário, nossa. Colégio moderno, não é isso? Depende do que você chama de moderno, né? Lá é extremamente aberta a relação do aluno, professor, diretor, aluno, diretor, coordenador, todo mundo. Eu falo, o Colégio São Paulo é minha família. Nós estamos fazendo aqui indiretamente um comercial gratuito para o Colégio São Paulo. Depois, como diz o Sérgio Abaide, nós vamos mandar a conta para ele. Ah, mas ele já estudou lá. O Sérgio também? É outro motivo a mais é fazer a cobrança em duplicata. Bom, vamos rapidamente, nós temos aqui o Alexandre Cardoso, lá do bairro Aparecida, diz: Guilherme, um abraço, o programa está indo muito bem. Muito obrigado, Alexandre. A outra pergunta agora vem aqui, Mônica e Camila. O que mudou na relação das duas depois que vocês escreveram juntas? Quem assina é Rosane, lá do bairro Alípio de Melo. Não mudou, Não mudou, acrescentou. Acrescentou, melhorou. Melhorou mais ainda a relação. Mais ainda, nós ficamos mais amigas, mais íntimas. E aqui tem uma outra pergunta, esse telespectador esqueceu de colocar o nome, mas a pergunta é mais ou menos parecida com essa agora. Como ficou a relação da Camila com seus pais? Porque aqui nós temos a presença da Mônica, que é a avó. Agora, como ficou a relação de você, depois dessa situação do livro e tudo? Como seus pais se sentiram? Você vai dizer isso, vai responder isso para nós, dentro de alguns minutinhos, porque nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos a seguir. CBH, o canal que todo mundo vê, todo mundo gosta. Estamos apresentando o programa Gerações, hoje com entrevista de Mônica Coutinho e Camila Coutinho, duas escritoras. Bom, no intervalo, no bloco anterior, nós deixamos uma pergunta em suspenso para que a Mônica respondesse. Aliás, não, a Camila, na verdade. Camila, como ficou a sua relação com seus pais depois dessa experiência de escrever um livro? Ficou ótima. Eu acho que aumentou muito o diálogo dentro de casa com relação a qualquer coisa. Inclusive, ontem foi meu aniversário, eles foram lá no colégio e tal, fizeram uma surpresinha pra mim. Quiseram pagar um pequeno mico, mas foi lindo, adorei. Palhacinho. Eles com bolo, foi meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cachorro, todo mundo. Até Queria o pagar o cachorro, surpresa. A família toda, então. Melhorou muito. Bom, aproveitando o nome sugestivo, nós temos aqui uma pergunta do Francisco, lá do bairro Itapuã. Aproveitando o nome sugestivo do programa Gerações, que hoje tem a oportunidade de nos apresentar esta tão bela união, gostaria de saber mais também sobre a mãe da Camila e como é essa relação das 3 gerações. Abraços e parabéns pelo programa. Assinado Francisco, do bairro Itapuã. Bom, é mais ou menos um complemento dessa pergunta, dessa sua resposta. Bom, a minha relação com a minha mãe sempre foi muito boa. Eu sempre contei tudo pra minha mãe também. E acho que a relação da minha mãe com a minha avó é um pouco mais distante, porque minha mãe trabalha, né? E então fica mais distanciada, mas elas também conversam muito e tal. Mas eu e minha mãe é uma companheira da outra, nós somos, assim, extremamente amigas, digamos, aliadas. Mas a sua maior permanência durante o tempo todo é com sua avó ou é em casa com sua mãe e seu pai?
Não é difícil. Bom, eu almoço com os meus pais e de tarde eu estudo, meus pais trabalham. À noite a gente volta a se encontrar. Não, com os meus pais, com certeza, com meus pais. Com a Você minha tem maior avó, tempo de convivência. com a minha avó é só no fim de semana, né, que eu vou pra casa dela. E agora aula de italiano, né? Agora a gente tá fazendo italiano também. Tá fazendo aí, italiano, Na né? mesma sala. Você já parece que é boa no inglês, né? Pelo que eu li no livro, você já estava bem avançada no inglês. Graças e agora a Deus. você está fazendo italiano. É. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui, assinada pelo Fred, lá do bairro Sion. O Fred pergunta: Oi, Camila, você mantém o hábito de conversar através da internet. E se conseguiu, como muitos jovens gostariam de manter, além de sua prima-avó, alguma amizade mais forte ou algo mais? Tipo assim, não, os meus melhores amigos eu fiz na internet, isso sem dúvida. Aliás, foi para um deles que eu escrevi, né, que foi a carta do pontapé inicial do livro, foi para um deles que eu escrevi o e-mail. Eu sou muito suspeita para falar de algo mais que começaram através da internet. Aliás, no seu livro, no livro que você e a Mônica escreveram, você fala durante o livro, nas suas cartas, em muitos príncipes encantados, não é isso? Mas nenhum deles ainda tomou seu coração, tomou? Tá tomando. Está tomando, olha lá. Fred, mais ou menos a internet já deu resultado objetivo, viu? Bom, Camila, nós temos aqui também uma outra pergunta da Letícia, que não diz qual que é o bairro, mas ela diz aqui: parabéns, Camila, você e sua avó pela união. Desejo que continue sempre assim. Obrigada. Outra pergunta aqui que vem do Ângelo Anselmo, lá do bairro João Pinheiro. Camila, você tem ideias claras para a sua idade. Parabéns. Obrigada. Mônica, o que você, como mãe e avó, acha da virgindade? A mulher deve casar virgem? Bom, isso aí é opção de cada uma, né? Hoje em dia não estão usando muito virgindade, não. Eu casei virgem. Esperava que a minha filha, que a Camila, que minhas netas também fizessem, mas eu não posso mandar nelas. Cada uma tem opção, é a opção de cada um. Bom, nós temos aqui uma pergunta também para Camila e a Mônica. Temos orgulho de fazer parte da família de vocês. Assinado, Turma do Alípio de Melo. Beijo. Oh. Tchauzinho pra vocês. Outra pergunta vem aqui. Mônica e Camila, estamos te assistindo e estamos muito satisfeitos. Assinado, Cristina Estélio. Obrigada. Cristina Estélio. Bom, nós temos, o nosso tempo está passando rápido, lamentavelmente a conversa está indo muito bem, nós estamos gostando demais, vocês duas têm um monte de informação para nós, são duas jovens que a gente pode dizer, porque aqui nós temos um adolescente de 16 anos e temos aqui uma avó que mais parece irmã da Camila. Então, a gente poderia aqui hoje, trocando ideias, falando sobre o livro, falando sobre a experiência das duas, mas lamentavelmente 1 hora de programa com os intervalos é muito pouco. Mas a gente, rapidamente, nós temos uma pergunta que eu acho que muitos dos telespectadores gostariam de fazer e que eu faria aqui agora. Nós temos 2 minutos somente. Você fala rapidamente para mim. Você, com a modernidade de hoje, Camila, você já teve, fale, responda ou não. Se você não quiser responder, não tem problema. Você já teve a sua primeira experiência sexual? Não. Tudo bem. Mônica, você como escritora, eu gostaria que você fizesse aqui uma última resposta rapidamente para nós. Já se despedindo, porque nosso tempo está curto. O que você acha que pode modificar essa situação hoje de violência que nós vivemos no país? Essas crianças na rua. O que poderia ser feito? Está faltando governo? Está faltando governo, está faltando programa social, está faltando escolas, está faltando educação. Sem educação, sem lugar para as pessoas morarem, sem emprego, como que pode
acabar com a violência. Não tem Não jeito. anda. As pessoas precisam comer, precisam dormir, precisam vestir. Não tem emprego, o pai não trabalha, a mãe não trabalha, fica na rua, vai roubar, vai assaltar. Então o governo tem que olhar isso, tem que olhar para o lado social. Bom, como o nosso programa está chegando ao final, eu gostaria de deixar aqui com a Camila para que dê as suas despedidas, o nosso agradecimento a você pela participação no nosso programa, por ter engrandecido esse nosso programa Eu que agradeço. com a sua entrevista. Obrigada. Nosso boa noite. Muito obrigado a você e pode dirigir aos telespectadores o seu boa noite. Gente, boa noite. Obrigada por ficarem com a gente. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham tirado alguma lição se for possível. E, espero que gostem do livro. Mônica, também rapidamente a sua despedida, por favor. Boa noite a todos vocês que ficaram aí nos ouvindo, nos assistindo, fazendo perguntas. Espero que tenham gostado do programa e que procure adquirir o livro, porque vocês vão ver muita coisa que não podemos falar aqui por falta de tempo. Bom, nós agradecemos a todos e anunciamos para vocês na próxima sexta-feira o nosso tema será Crianças em Risco. Nós vamos debater o tema da violência na televisão, na internet e nos videogames. Muito boa noite para todos vocês.